Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Sengil Mídia Digital. Deixa eu me consertar aqui, galera, para ficar mais ou menos, né, perfeito. Não, que eu não sou perfeito, mas para ficar pelo menos centrado em frente à câmera. Galera, e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu li um pouco a matéria e eu pensei assim, eu acho que isso é demais, ainda mais para um membro da Akatsuki, né? Mas eu quero trazer essa curiosidade para vocês, que é sobre a imortalidade de um dos personagens que assim pouca gente fala da Akatsuki, que é o nosso queridíssimo Hidan, que é imortal, né? O Hidan deu um trabalho danado, não é à toa que ele é responsável por tirar a vida de um dos caras que Shikamaru mais gostava, que era o seu sensei, filho do Sandaime Hokage, Asuma Sarutobi, né? E o título desse vídeo é: A imortalidade de Hidan em Naruto pode ser o resultado de um experimento de um deus Otsutsuki? Será, galera? Eu acho que é demais para um cara que nem Hidan, né? Então, a possibilidade desse cara, será que ainda está vivo aí e ele aparecer em Boruto? Então é isso que a gente vai conferir no vídeo de hoje. E eu já peço a você que está chegando pela primeira vez neste canal, tá? Que você seja bem-vindo, que você seja agraciado aqui, se sinta na sua casa, tá bom? É um canal simples, sem corte, sem edição, mas eu sempre estou procurando trazer o melhor no sentido do que eu sei, da minha capacidade cognitiva e mental, tá bom? Porque não está fácil, né, galera? Nos dias de hoje não está fácil a gente manter a nossa mentalidade, a nossa insanidade em dia, porque é muita coisa que muitas vezes sufoca a gente acaba caindo em estado de ansiedade, muitas vezes muita gente em estado de depressão e por aí vai, né? Mas calma que tudo tem jeito. Então vamos lá para a matéria, né, galera? Falar do Hidan. Por que eu dou destaque? São personagens que muitas vezes o pessoal não fala muito, né? Diferente assim dos personagens famosos, né? Como Minato, Itachi, Madara, Sasuke, Naruto, Hashirama, Tobirama. Esses personagens aí o pessoal fala mais, né? Se eu colocar aqui na aba da pesquisa do YouTube, Tobirama, o que vai aparecer de gente falando do Tobirama se eu colocar Itachi? Aí que vai explodir o YouTube de gente falando, mas raramente você vai achar alguém falando do Hidan, falando da Sakura, falando do Iruka. Eu fiz um vídeo um dia desse falando sobre Iruka, do Shikamaru. Eu quero fazer um vídeo aqui também falando do Shikamaru, tá bom? Então, se você gosta de conteúdo desse tipo, já falei, não é obrigado a dar like, nem é obrigado a se inscrever no canal. Só de você visualizar já está me ajudando. Esses negócios de deixar like e se inscrever é um mérito, se caso a pessoa merecer e o tipo de conteúdo que eu estou entregando a você, tá bom? Para mim, dessa forma. Então vamos lá. A imortalidade de Hidan permanece uma das habilidades mais misteriosas, né, da série Naruto e que leva os fãs a especularem sobre suas verdadeiras origens. Como uma teoria é um usuário, né, em Poliomaster, surge que poderes do Hidan pode ser primeiro vislumbre do Shinjutsu, uma técnica divina conhecida por um deus Otsutsuki, possivelmente já sim, que poderia estar conectado a Shibai Otsutsuki. Lembrando que isso é uma teoria. Logo, galera, eu não posso bater o martelo e dizer não, é verdade, não. É uma teoria. A gente vai falar mais sobre isso já já. Porque assim, hoje em dia, a teoria ela não só é aplicada só na astronomia. Os físicos, astrônomos usam teorias. Não, hoje as pessoas usam teoria de tudo, né? Nos animes, filmes. Quem gosta do público das novelas usa. Quem gosta Netflix, Amazon e acompanha a sua série favorita, as pessoas usam teorias, né? Elas conseguem captar teorias, criar nas suas mentes. Olha, sabe, eu acho que o meu personagem favorito, ele pode fazer isso, aquilo, outro, né? A outra diz, não, eu tenho uma teoria também. Isso é válido, desde que esteja caminhando com o tema que você está falando e também não fugindo muito do assunto, né, galera? Que fica mais bonitinho. Uma teoria, assim, que combine com, por exemplo, se você está falando de Naruto, uma teoria que realmente, né, tem a ver com Naruto. Não, nós estamos falando de Attack on Titan, que tem a ver também com Attack on Titan. Eu não posso usar uma teoria de Attack on Titan falando de Jujutsu Kaisen. Eu não posso trazer Jujutsu Kaisen para Attack on Titan que não tem como, galera, né? Vê lá. Então vamos lá. Olha, essa teoria ela propõe que a imortalidade única de Hidan não foi um mero acidente de ritual, tá? Primeiro, mas sim parte de um experimento intencional por uma entidade cósmica poderosa. Explorar essa possibilidade por nos revelar
novas pistas sobre as habilidades de Hidan e o papel misterioso dos Otsutsuki. Eu, particularmente, galera, assim, gosto muito dessas teorias, né? Acho legal. Porém, eu não crio nenhuma, tá? Eu não tenho teorias nenhuma. Agora, assim também, eu já vi uma teoria que um cara falou uma vez e eu fiquei pensando assim, mas eu acho que, desculpa galera, mas assim, ele viajou muito na maionese. Desculpa, tá? Ele falou assim que um dos maiores mistérios do anime Naruto é o quê? Como Hashirama morreu, né? O cara falou lá que talvez um outro Otsutsuki muito poderoso abriu um portal dimensional de outra dimensão, veio e assassinou Hashirama. Galera, isso não tem, assim, pra mim aqui, sem Senju, isso não tem nenhum sentido, porque como é que um cara tão poderoso como o Otsutsuki, ele ia querer o quê com Hashirama? Com Hashirama, um ser humano, para abrir portal e vir e assassinar. Então isso não faz mero sentido para mim, tá? Eu sei que o vídeo dele pode ter explodido. Quanto mais visualizações exploda, que cresça mesmo, que eu quero que as pessoas cresçam. Mas assim, tem teoria, né, que é demais, pessoal. E olha que eu sou muito fã do Hashirama, mas isso eu não aceito. Um outro Otsutsuki abriu o portal, veio, assassinou o Hashirama, voltou. Galera, vamos ver lá, né? Bom, Shibai Otsutsuki pode ter concedido imortalidade a Hidan em Naruto, mas galera, aqui já tem um pouco que meio contraditório, porque assim, eles poderiam ter se encontrado, né? E isso não é mostrado, né? Vamos lá, vamos ver o que diz a matéria, né? Bom, olha, de acordo com a teoria mencionada, a imortalidade de Hidan pode ser o primeiro sinal de Shinjutsu em Naruto, sugerindo que seus poderes derivam de um deus Otsutsuki e possivelmente Jashin, que poderia estar ligado a Shibai, né? Que será o cara que vai mesmo colocar o pau para quebrar lá em Boruto, Naruto Next Generation, né? O culto a Jashin é o único por conceder a Hidan uma habilidade que desafia a lógica, quase divina, diferente de qualquer outro poder cultista, não é verdade? Sugerindo que poderia ser um Shijutsu raro, chamado Imortalidade. Bom, isso pode significar que o poder do Hidan foi intencionalmente dado a ele por Jashin, com um propósito maior em mente. Mas aqui tem algo bem interessante, quer dizer que é como se fosse o karma? O Shibai, sei lá, chegou aonde o Hidan se encontrava lá, de que vila que ele era, a aldeia, digamos a vila oculta que ele era, né? E o Shibai abriu um portal e encontrou com ele e disse, não, vou dar o poder aqui da imortalidade. Faz um pouco de sentido? Não. Para mim, não. Lembrando que é uma teoria. Lá, logo, a pessoa está teorizando, né? Não é a verdade absoluta. Bom, continuando. Curiosamente, o nome Shibai pode ser traduzido como performance dramática ou peça teatral. Outra que também, o que sugere que ele poderia estar interpretando Jashin por diversão ou como parte de um experimento. Hidan poderia ter sido um dos sujeitos de testes de Shibai. Mas, alternativamente, Jashin e Shibai podem ser figuras distintivas, possivelmente dos dois Otsutsuki misteriosos desaparecidos, com Shibai como um membro mais antigo e Jashin como mais jovem, que teria plantado a árvore divina antes da chegada da Kaguya. Galera, pensando aqui, viu? Gente, isso é bem interessante, mas vamos lá. Outras maneiras pelas quais Hidan pode ter alcançado a imortalidade de Naruto, vamos ver? Quais foram as outras maneiras? Eu só sei, galera, que assim, essa imortalidade dele não valeu de muita coisa pro gênio Shikamaru não, que ele acabou vingando o seu sensei e não teve para onde ir. Então vamos lá. Ó, a imortalidade de Hidan pode ter várias origens misteriosas, além da sua devoção a Jashin, né? Uma possibilidade é que sua imortalidade seja fruto de uma técnica amaldiçoada antiga, passada pelos canais proibidos de Jashin, acessível apenas àqueles dispostos a realizar sômbrios e sacrifícios diferentes de jutsus comuns. Essa técnica poderia utilizar energias primitivas, considerando a Hidan poderes regenerativos vinculados ao ciclo de vida e morte, mantido por seu derramamento constante de sangue. Mas aqui tem algo interessante. Se é poder regenerativo, porque quando o Asuma lá conseguiu cortar o pescoço dele fora, que é mostrado no anime, porque ele não se regenerou na hora e o pescoço não voltou? Teve que Kakuzu chegar, né, e colocar aquele troço lá que eu não sei como se chama, parece uma linha de agulha, né, costurou o pescoço do cara, o cara voltou porque ele era imortal, mas ele poderia o quê? Se regenerar. Bom, quando o Madara ele fala que diz que a regeneração de Hashirama era brava, acredito eu que se o Hashirama perdesse um braço, ele se regenerava naquela mesma hora. Não sei se era dessa forma, entendeu? Isso, pra mim, é uma regeneração absurda. É como se fosse a regeneração do Orochimaru, lá em Boruto. Lembra que o Orochimaru solou aquele cara lá da perninha de madeira?
Então, vamos lá, continuando. Outra teoria interessante é que Hidan possui uma Kekkei, único que lhe confere imortalidade. Bom, vamos lá. Esse traço raro poderia vir de um clã muito perdido ou de uma linhagem oculta que adorava Jassin, né, o deus Jassin, com todo respeito. Com Hidan sendo o último herdeiro conhecido. Esse Kekkei tornaria sua imortalidade uma característica familiar, intensificada pela fé de Hidan e seus rituais. Bom, aqui é bem interessante também, né? Agora eu queria saber de qual vila que ele veio, ou qual povoado, né, galera? Isso é bem interessante. Quem souber, deixa nos comentários, porque eu não sei. Bom, alternativamente, os poderes de Hidan podem ser resultado de um contrato divino com Jassim. Peraí, que contrato é esse, Senju? Semelhante a um pacto com uma entidade cósmica superior. Esse pacto lhe concede sua habilidade divina, mas exigiria que ele realizasse rituais de sacrifício específicos em intervalos regulares, em troca de sua vida eterna, né? E principalmente humanos, né? Para dizer outra coisa. Essa relação simbiótica faria de Hidan tanto um devoto quanto um servo comprometidamente a cumprir os desejos de Jassim. É por isso que toda hora que ele pegava o sangue da pessoa, ele lambia o sangue da pessoa e fazia lá aquele círculo com aquele triângulo, ele exaltava o nome do deus Jassim dele, né? Acho que é devido a esse o sacrifício, né? A esse ritual. Bom, para terminar a matéria, por fim, os poderes do Hidan podem estar ligados também a um artefato de poder conectado a Jassim ou aos Otsutsuki. Esse artefato poderia lhe conceder a imortalidade, mas com condições que tornariam dependente de derramamento de sangue e rituais para manter a sua conexão com a fonte do poder, garantindo sua lealdade ao caminho de Jassim. Bom, cada uma dessas explicações enriquece o lore de Hidan, ligando mais profundamente aos temas sobrenaturais de Naruto. E você, o que é que você achou desse tema? Do Hidan ser aí um cara que tinha uma ligação com Shibai Otsutsuki. Eu sei que para mim não faz nenhum sentido, mas lembrando que isso é uma teoria. Não estou dizendo que é, tá, galera? É só uma teoria. Pera lá. Para terminar, se a imortalidade do Hidan é resultado do Shinjutsu, né, de um deus Otsutsuki ou de outros meios proibidos, seu personagem continua sendo um enigma único em Naruto. Claro, e se essa teoria for verdadeira, ela aprofundaria a lore da série, revelando conexões ocultas entre o poder divino, rituais sombrios e a vida eterna de Hidan. É porque assim, se o cara tem a imortalidade, logo ele tem a vida eterna. Então quer dizer que esse tempo todo que o Shikamaru enterrou ele lá naquele buraco, ele tá lá vivinho da Silva, né? E digamos que, sei lá, a metade do corpo dele se esbagaçou, mas a cabeça estando viva, que Frankenstein pode colocar no corpo de uma outra pessoa e ele voltar à vida. É uma curiosidade bem interessante, eu gostei, mas agora eu quero saber de você, meu caro telespectador que está aí do outro lado. O que é que você achou dessa curiosidade? Dá para levar à frente? Lembrando que é uma teoria, tá? É uma teoria. E aqui nós findamos a mais esse vídeo, a mais esse trabalho. Eu quero agradecer a todos vocês pela audiência e pela paciência que vocês têm tido comigo esse tempo todo. Tchau, tchau e até o próximo trabalho, tá? E como eu disse, não é obrigado a se inscrever e nem deixar like. Isso é mérito, isso é merecimento. Mas só de você visualizar, eu já agradeço. Taju Kagibushi no Jutsu e Itadakimasu. Até o próximo vídeo. Fui.